Livro O Poder da Esperança, 5º capítulo, Traumas Psíquicos. José era um homem hebreu que viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Nasceu em uma boa família e rapidamente demonstrou inteligência e visão. Movidos pela inveja irracional, seus irmãos o venderam como escravo a habitantes de outro país. Em seu novo destino, teve que sofrer em silêncio e se adaptar às condições totalmente opostas às que estavam acostumados. José passou por experiências traumáticas de intenso estresse. No entanto, saiu de forma honrosa dessa dura prova e chegou a conquistar os objetivos mais elevados. Como José conseguiu preservar a saúde mental diante de tanta adversidade? Ele exerceu fé autêntica em Deus durante décadas de provações. Suplicou ao Criador o poder sobre-humano de que necessitava para sair de tanta opressão. Orou diariamente e manteve contato com Deus nos momentos de angústia. Acima de tudo, José manteve a esperança de que algum dia a dor passaria e de que seu Deus reservava um final feliz para sua vida. José decidiu agir como uma figura de transição. Tinha tudo para não perdoar, para cobrar e assumir juros emocionais impagáveis, mas decidiu retribuir a todos de forma completamente diferente do que recebeu. O relato completo está registrado no livro de Gênesis, capítulo 37 e 39 a 50. Os acontecimentos de forte intensidade emocional, especialmente se estão sendo vivenciados em um momento difícil da vida ou em idade precoce, podem até causar depressão na pessoa. Mas os casos de insultos, uma criança ser ridicularizada, levar um susto no meio da escuridão, ser amedrontado com cobras ou aranhas, sentir-se caluniado, ser coagido para a satisfação sexual de alguém, ou perder o pai ou a mãe com idade ainda jovem, como aconteceu com Laura, como vimos no capítulo anterior. Da mesma forma que um grande acidente físico deixa marcas permanentes, os traumas psíquicos também podem deixar sequelas durante muitos anos. As consequências mais destacadas se manifestam durante os dias e as semanas seguintes à experiência. Por exemplo, sonhos, recordações passageiras, negação dos fatos, ansiedade ou falta de atenção e concentração. Em alguns casos, especialmente nas crianças, as sequelas podem permanecer durante anos, constituindo-se uma forte barreira para uma vida mentalmente saudável. Traumas e tensões podem, até mesmo para desencadear a manifestação de certos genes e doenças. Estudos em animais revelaram que fatores sociais, comportamentais e ambientais podem de fato determinar se os genes se ativam. Por exemplo, demonstrou-se que a tensão causa sintomas de diabetes, como hiperglicemia, em animais geneticamente suscetíveis ao diabetes. É menos provável que animais não submetidos à tensão desenvolvam hiperglicemias ou diabetes, embora sejam geneticamente propensos a essas perturbações. Escreveu Norman B. Anderson no livro Emotional Longevity. Os traumas do passado podem produzir complexos de inferioridade. O próprio eu recebe grande parte do impacto traumatizante e a pessoa perde a segurança em si mesma, demonstrando complexo de inferioridade e insegurança. Dificuldade para realizar atividades normais. A pessoa afetada sente-se incapaz de alcançar objetivos simples. Por exemplo, os jovens
ou meninas vítimas de abuso sexual costumam ter dificuldade para se relacionar socialmente com os rapazes. Ou o menino a quem os irmãos mais velhos assustaram com uma aranha podem vir a ter fobia do animal. Tendências paranoicas. A pessoa traumatizada demonstra desconfiança do ambiente e pode interpretar as atitudes neutras das outras pessoas como uma emboscada contra ela e se considerar vítima de agressão ou perseguição. Depressão. O acontecimento traumatizante costuma ser percebido como uma pedra, entre parênteses, perda da honra, perda de um ser querido, fecha parêntese. E toda perda traz consigo o risco dos sintomas depressivos. Anorexia e bulimia. Há também uma clara correlação entre ser vítima de abuso sexual e distúrbios alimentares, especialmente anorexia e bulimia. Como superar os traumas? Existem traumas que, por sua gravidade, requerem tratamentos psiquiátricos. Outros, embora sem consequências drásticas, têm a tendência de complicar o desenvolvimento da vida da pessoa dentro da normalidade. Para isso, oferecemos os seguintes conselhos. Assuma o passado e centralize-se no futuro. O passado não pode ser mudado. É inútil culpar os fatos ou as pessoas que influenciaram você negativamente. Se estacionar no passado, você não poderá olhar para o futuro com confiança necessária. Além disso, é bom lembrar que nossa mente não possui um recurso perfeito de gravação de dados. Nossas memórias são reconstruções de eventos passados e essas memórias são afetadas pelo nosso sentimento e pela compreensão que temos dela no tempo presente. Fale sobre o acontecimento traumático. Falar ou escrever sobre acontecimentos que causou o trauma em um ambiente seguro e tranquilo é um passo importantíssimo. Procure uma pessoa de confiança e conte-lhe o que aconteceu. O efeito da terapia de grupo com pessoas que passaram por traumas e compartilharam suas experiências também oferece resultado eficaz. Enquanto você não expressa os pensamentos que o machucam, eles vão se repetir. E o que não pode ser dito não será esquecido. Olhe o lado positivo. Os desastres e as calamidades tendem a unir os sobreviventes, as famílias e as comunidades. Seja grato pelo acolhimento humano aos que enfrentam as tragédias. Além disso, situações traumáticas, quando bem enfrentadas, tendem a fortalecer o caráter dos que passam por elas. Tente perdoar. Embora seja um processo que pode levar muito tempo, é possível evitar o ódio e o ressentimento para com os responsáveis pelo trauma. Esse é um passo importante para a solução do que aconteceu no passado. E não é aplicável somente aos outros, mas também a nós mesmos. O auto-perdão e a auto-reconciliação, trabalhar o ódio, não deve impedir que a vítima deseje um fim justo para suas experiências traumáticas. A mágoa e o rancor nos tornam reféns do passado e mantêm na lembrança algo ocorrido há muito tempo. Assim, os maiores prejudicados com a mágoa somos nós mesmos. O perdão, porém, nem sempre é espontâneo, pois nossa capacidade de amar, perdoar e amar, é limitada. Busque a fonte do perdão, o Deus de amor, que, de acordo com o Evangelho, deseja que sejamos seus amigos e pode facilitar a superação do passado que nos assombra. Lembre-se do que diz a oração ensinada por Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12.
Escreva suas experiências. Melanie Granby e Arthur Stone realizaram um interessante estudo na Universidade do Estado de Nova York, em Stony Brook. Dele participaram 60 estudantes universitários. Seguindo esses passos. Primeiro, agruparam os participantes em subgrupos, os que haviam experimentado um forte trauma, os que haviam vivido um trauma leve e os que não sofreram trauma algum. Segundo, para alguns foi solicitado que revelassem por escrito sua experiência e a outros não foi dada essa oportunidade para que servissem de ponto de referência ou grupo de controle. Terceiro, durante os meses seguintes foram observadas as tendências de saúde e doença em todos os participantes. Os resultados mostraram que aqueles que haviam passado por um forte trauma e revelaram o fato por escrito experimentaram melhoras na saúde física muito acima dos que não escreveram nada sobre sua experiência traumática. Estudos como esse demonstram que revelar a experiência traumática é tão bom para a mente quanto para o corpo. Um dos que defendem isso é Elie Wiesel, escritor e sobrevivente dos campos de concentração nazista. Ele escreveu e reescreveu suas experiências pessoais traumáticas e com isso conseguiu dar um novo significado a esses traumas. Para ele, ainda que não consigamos expressar nosso sentimento e recordações de maneira apropriada, devemos mesmo assim tentar. Além disso, na luta para superar o trauma é preciso evitar a autovitimização, buscar conforto na religião, criar novos objetos para a vida, entre parênteses, quem sabe usar a própria experiência para fazer algo de bom para outras pessoas, fecha parênteses, e não se alimentar o desejo de vingança ou o ódio são atitudes importantes para a superação do trauma. Um ótimo conselho bíblico neste contexto é: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14.